Então, paz de Cristo, queridos, a palavra que eu queria dividir hoje é a respeito sobre os dízimos, né? É um tema que sempre causa muitas dúvidas, e sempre a gente questiona o que a Bíblia fala sobre isso, tá? Mas, primeira coisa, a gente tem que ter convencimento do Espírito Santo em nosso coração, tá? A gente tem que entender a palavra e tem que pedir para o Espírito Santo nos dar esclarecimento do nosso coração. Então, primeiramente, o que o Novo Testamento fala sobre os dízimos? Tá? Ele não fala nada diretamente, mas em algumas passagens, por exemplo, Lucas 11:42, tá? Diz bem assim: mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezai a justiça e o amor de Deus. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então ali Jesus está dando uma advertência que os fariseus, eles dão o dízimo. E ele diz, vocês deveriam dar o dízimo, mas sem desprezar a justiça e o amor de Deus, né? Como em outras palavras a gente vê ali, se a gente for lendo a Bíblia, que nada mais justo de quem faz a obra, viver da obra, né? E tudo mais. Mas quando nós não dizimamos, o que acontece? Né? O que acontece no espiritual? Tá? Então vou por uma passagem que está lá em Joel, tá? Capítulo 1, versículo 4, certo? Ali fala ali sobre ataques de gafanhotos. Tá? Então vamos ver o que diz ali. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Então ali em Joel está falando de uma época ali que o povo estava desviado, indo atrás de ídolos e tudo mais, e teve ali de forma literal, né, 4 ataques de gafanhotos. Teve o gafanhoto cortador, tá? Teve o gafanhoto migrador, o devorador e o destruidor. Então são 4 gafanhotos: cortador, migrador, devorador e destruidor, tá? Então esses gafanhotos ali, eles representam ali 4 níveis, né, de ataques espirituais em nossa vida. Se a gente for estudar depois, né, talvez num próximo vídeo aí a gente pode falar um pouquinho sobre isso, mas são 4 ataques espirituais em diferentes áreas de nossa vida. E o que diz a palavra de Deus no mesmo livro, no livro de Joel, capítulo 2, versículo 25, tá? Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Então ali Deus, né, através do profeta Joel, faz toda uma exortação do povo e diz: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo gafanhoto destruidor e pelo gafanhoto cortador. Ali ele fala que vai restituir o que foi consumido por 3 gafanhotos: migrador, destruidor e cortador, tá? E ele não fala aqui pelo destruidor, pelo devorador, tá? Migrador, destruidor e cortador, e não cita aqui o devorador. Então vamos lá para o livro de Malaquias, tá? Capítulo 3, versículo do 10 e 11, tá? Para entender. Ali diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos.
Então ali, por causa de vós, repreenderei o devorador. O quarto gafanhoto, ele diz, primeiro ele dá a instrução, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. O que era a casa do tesouro? Né? A casa do tesouro ali, o templo e quem fazia a obra de Deus, dentro das 12 tribos, era a tribo de Levi. Era uma tribo que foi selecionada, que foi separada somente para fazer a obra. E essa tribo que só fazia a obra de Deus, nada mais justo que ela viver da obra. Tá? E depois lá no Novo Testamento a gente também vê que nada mais justo de quem faz a obra, viver da obra. E era o que acontecia com a tribo de Levi. Então todos os dízimos iam para a casa do tesouro, que ficava na tribo de Levi, que era o templo do Senhor, ia para lá para que a tribo de Levi se sustentasse a obra e sustentasse ali a viúva, o órfão, o estrangeiro, tá? Para que houvesse mantimento, tanto para sustento da obra, para a obra em si, prédios e tudo mais, viúva, estrangeiro e órfão. Tá? Mas o que é o ponto que eu quero destacar aqui? Que entregando o dízimo, ali o Senhor disse que ele repreenderia o devorador. Tá? Então uma palavra assim para se ler, se meditar, orar, pedir discernimento para o Espírito Santo. Tá? Existe um nível espiritual na nossa vida que nós só repreendemos ele a partir do momento que nós dizimamos, que nós devolvemos os 10%, tá? Para sustento da obra, para sustento de quem trabalha na obra, para sustento da viúva, do órfão, né? E do estrangeiro, certo? Eu espero que essa palavra traga um pouco de esclarecimento, esclareça o teu coração, né? Para caso tenha dúvidas, mas não esqueça de orar, jejuar, pedir a direção do Espírito Santo, porque ele tem que convencer no nosso coração. Não adianta a gente ir lá e dizimar, mas dizimar de mau gosto, ou dizimar alguma coisa que não é do nosso coração, porque daquilo ali não vai nos abençoar. Quando nós dizimamos e aquilo é de coração, que a gente entende que aquilo ali está sustentando a obra, então é aí que nós ganhamos a nossa bênção, é aí que nós somos abençoados. E entramos nessa cobertura espiritual, né? Por causa de vós repreenderei, tá? Não somos nós que vamos repreender o devorador. O nosso ato, o Senhor vai repreender o devorador em nossa vida, certo? Então eu espero que essa palavra te edifique, eu espero que traga clareza ao teu coração, tá? E que Deus te abençoe aí, ore, jejue em cima disso, leia, busque mais informações, tá? Leia mais a Bíblia aí e até o próximo vídeo aí. Deus te abençoe grandemente. Tchau, tchau.